salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Seja bem-vindo a mais um ensino, dando continuidade então à nossa temática. No colóquio anterior, eu expus para você, aprofundando a questão dos dois significados do ato conjugal, né? Unitivo e procriativo, e mencionei também um pouco, historicamente falando, um pouco do contexto da encíclica Humanae Vitae do Papa Paulo VI, onde ele reafirma esse posicionamento de que prioritariamente, né, por princípio geral, a rigor, todo ato sexual dentro do matrimônio deve estar aberto à vida, embora considere também aspectos concretos de muitos casais e também compreenda de que o casal, dentro do aspecto da paternidade responsável, ele tem a liberdade, seria moralmente aceitável a regulação, o espaçamento dos filhos por meio dos métodos naturais, certo? Vamos dar continuidade então a essa conversa e essa exposição neste novo colóquio. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo nosso Senhor. Sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Eu sei que uma temática como essa e uma afirmação como essa, né? A igreja, ela não respalda o tipo de controle de natalidade por meio de técnicas artificiais. Isso talvez choque alguns ou diga a igreja é exagerada, a igreja é retrógrada, né? Mas eu convido você que porventura esteja tomado por esse tipo de pensamento e de sentimento a entender e compreender também as razões pelas quais a igreja afirma isso. A intenção primeira da igreja é resguardar, proteger a família, o matrimônio e o ato conjugal, a relação conjugal, de ser instrumentalizada para fins egoístas. Como eu disse anteriormente, no colóquio anterior, isso não significa que, porventura, um casal cristão que recorra a algum tipo de técnica artificial de regulação da natalidade, por si só, eles sejam moralmente culpáveis ou que estão condenados ao inferno, como muitas vezes se diz por aí. Absolutamente. Preciso usar do bom senso, do discernimento, né? Principalmente quem é pastor de almas, diretor espiritual, formadores, lideranças de pastorais, principalmente ligada à pastoral familiar, matrimonial e tudo. É preciso usar de discernimento, de prudência, de calma, né? De sensibilidade pastoral para lidar com essas questões. Mas dizer claramente que esse é um dos princípios que a igreja realmente recomenda, defende, e que se realmente o princípio do amor e da doação estiver presente, e portanto do não egoísmo, como eu disse anteriormente, com mais facilidade a gente vai entender também o posicionamento da igreja frente a essas questões. Com isso, longe da igreja, longe de mim, longe da finalidade de se abordar esse tema, ficar julgando quem recorre a esses métodos. Nós, como católicos, como cristãos, devemos tanto quanto nos esforçar para realmente viver a nossa paternidade e maternidade responsável dentro daquilo que a nossa igreja recomenda, né? Mas sendo também pacientes, misericordiosos e compreensíveis com realidades que às vezes podem dificultar a vivência exata, à risca,
desse princípio que a igreja aponta como o melhor para dentro do matrimônio, dentro da família. Ok? Muito importante colocar isso. Pois bem, dentro do recurso aos períodos infecundos, e a igreja afirma isso, o Papa reitera isso, depois, como eu disse, João Paulo II retomou o ensinamento da Humanae Vitae e reiterou, reafirmou. Bento XVI também tem pronunciamentos, discursos, homilias sobre dele, catequeses sobre o assunto, onde ele reitera também. E, de certo modo, o Papa Paulo VI foi exatamente uma afirmação que coube especialmente aos teólogos, a cientistas cristãos, médicos, biólogos, geneticistas, etc., aprofundar um pouquinho também dessa temática à luz do ensinamento da igreja. E uma das indagações que foi feita foi exatamente essa. Qual a diferença substancial que existe entre o uso de técnicas artificiais para evitar a geração de uma nova vida e o recurso aos períodos infecundos, tidos como que é o termo, tidos como o evitar de maneira natural, né? Método natural, encontrei, método natural de regulação da natalidade. Qual a diferença básica ou substancial que existe entre um e outro? Não seria, alguns chegaram até a dizer que o uso aos métodos naturais, né, seria uma espécie de preservativo católico, porque a finalidade seria a mesma, evitar a geração de uma nova vida, mas sem um recurso artificial. Então seria uma espécie de, esse método seria uma espécie de anticoncepcional católico, de preservativo católico. E alguns teólogos da moral, pessoas que se dedicam sobre o tema e que avaliam a nível de mundo, inclusive, e eles, inclusive, muitos deles têm uma afirmação bastante interessante que eu julgo oportuna partilhar, que é, primeiro que tudo, eles argumentam que o ensinamento da igreja faz todo sentido pelo fato de que o recurso aos períodos infecundos, por si só, requer dos cônjuges um pouco mais de diálogo. Isso exige, por exemplo, que o marido, que o esposo, esteja por dentro do ciclo menstrual da mulher, por exemplo, né? Que esteja por dentro do seu ciclo fisiológico, da sua condição psicológica, próprio também deste ciclo, que isso também afeta psicologicamente a mulher, e que, portanto, recorrer a esses métodos fomentaria o diálogo, a conversa, a comunhão de vida também entre os cônjuges a partir disso. Diferentemente, por exemplo, daquela ideia de que uma vez recorrendo às técnicas artificiais, o homem, por exemplo, estaria pouco importando, não que isso seja geral, que isso aconteceria com todos os casais, mas são questões levantadas, né? A probabilidade de que, por meio das técnicas artificiais de prevenção de um novo nascimento, a probabilidade de que, por exemplo, o esposo tivesse sua relação sexual com sua mulher, pouco importando se ela está ou não no período infecundo, né? Em que condição psicológica ela está, pouco importando nisso, porque ele saberia de antemão que aquela geração poderia ser evitada por meio de técnicas artificiais. Então, isso poderia suprimir também esse aspecto do diálogo e da partilha entre os cônjuges. É uma possibilidade também. Outra questão é, existe realmente diferença substancial entre um e outro? Entre recorrer aos métodos, aos períodos infecundos ou às técnicas artificiais, né, de anticonceptivas? Existe diferença substancial? E alguns dizem que sim, existe uma diferença substancial. Por exemplo, uma coisa seria, alguns distinguem isso, né, de maneira muito sensata. Uma coisa seria
contracepção. Outra coisa seria a não concepção. Por mais que os termos pareçam quase que sinônimos, mas não são sinônimos. Uma coisa é eu evitar a geração de uma nova vida por um período determinado, considerando um contexto, cuja motivação não é o meu egoísmo. Outra coisa seria eu ser contra realmente a concepção de uma nova vida, ser contra a geração de uma nova vida. Portanto, há uma mentalidade contraceptiva. Um exemplo que, inclusive, um teólogo da moral ele utiliza, chamado Carlo Caffarra, que é bem interessante, ele diz, imaginemos, por exemplo, a questão do celibato, da virgindade consagrada. Quando uma pessoa se torna celibatária, seja homem ou mulher, dentro da vida religiosa, dentro da vida clerical, sacerdotal, ministério da ordem, etc. Aquela pessoa, homem ou mulher, escolheu não casar. É uma abstenção do casamento. Mas não significa dizer que ele ou ela é contra o matrimônio, a instituição matrimonial. Então, segundo essa reflexão, quem recorreria ao método infecundo, ele está optando por não gerar uma nova vida, considerando o contexto específico, como eu falei agora há pouco. Quem recorreria aos métodos artificiais, segundo essa reflexão, estaria então dizendo de maneira concreta, eu sou contra a concepção. Seria uma atitude mais de recusa frontal à geração de uma nova vida. Então, são alguns desses esclarecimentos que vão ampliando também a compreensão acerca desse princípio que a Igreja afirmou de maneira muito clara, já colocando suas bases ali no Concílio Vaticano II, mas depois, de maneira clara, reiterada pelo Papa Paulo VI na Humanae Vitae. Então, apesar de todas as discordâncias que aconteceram dentro do próprio seio da Igreja, tanto na época em que foi publicado, como de certa maneira até hoje ainda, muitos discordam do posicionamento da Igreja acerca do controle da natalidade. É preciso dizer que esse ainda é o ensinamento oficial da Igreja, embora já sobretudo com o pontificado de Bento XVI e Papa Francisco, deva-se proceder ao discernimento pastoral frente a realidades complexas que porventura não estejam consoantes esse ensinamento oficial do magistério, sem querer já entrar de sola e querer ficar julgando e condenando quem quer que seja. É preciso esse discernimento. O Papa João Paulo II também, falando dessa perspectiva de famílias ou de um matrimônio cristão que porventura não estejam na sua vivência em sintonia com o ensinamento da Igreja, ele fala de uma chamada lei da gradualidade. Inclusive, esse princípio é recuperado pelo Papa Francisco na Amoris Laetitia. Ele diz que é preciso, de certa maneira, ter paciência, sobretudo no acompanhamento pastoral de casais cristãos, de famílias e tudo cristãs, entender que existe uma lei da gradualidade, as coisas não acontecem do dia para a noite. A ideia da rapidez, para essas questões humanas, para essas questões de moral sexual, dentro ou fora do matrimônio e da família, é preciso ter paciência e entender que muitos fazem um caminho, eles passam por um processo para amadurecer na sua vivência. E pode acontecer até que em determinadas realidades justas, compreensíveis, nem seja possível viver literalmente o ensinamento da Igreja nessas matérias. Como assim, Vavá? Por exemplo, a Igreja, por exemplo, um dos métodos contraceptivos é a camisinha. Mas imaginemos, inclusive isso é levantado como hipótese dentro da própria teologia moral, imaginemos que um casal cristão, legitimamente unidos em matrimônio, portanto casamento válido,
um dos cônjuges é soro positivo. Portanto, tem HIV, tem AIDS, né? E aí um dos princípios da igreja é que, inclusive isso está no Código de Direito Canônico, para que o casamento ele seja consumado, legítimo e, portanto, não nulo, é preciso que haja a união, inclusive, sexual entre o homem e a mulher. É preciso consumar fisicamente o matrimônio. Numa situação como essa, nós teríamos uma realidade bem específica. De maneira geral, a igreja ela não respalda o uso de preservativos, de camisinha, numa relação sexual entre casais cristãos. Porque, de certa maneira, o preservativo é um método anticoncepcional. Mas imaginemos que um dos cônjuges é soro positivo. Não seria também um ato de amor do cônjuge que é soro positivo para com o outro? Por exemplo, fazer uso nessas circunstâncias do preservativo como uma maneira de evitar que o seu parceiro, o seu cônjuge se contamine também? Então, são questões que vão sendo levantadas como possibilidades de atenuantes do princípio geral, né? Por isso que eu digo discernimento, sensibilidade pastoral, compreensão, né? E a lei da gradualidade, mas tem realmente situações mais graves, mais sérias, onde esse princípio ele pode ser perfeitamente reconsiderado, sem com isso estar se colocando contra a igreja e contra o magistério, mas considerando uma situação bem específica e bem concreta, para a qual também o magistério não tem a obrigação, nem seria o caso, de entrar em pormenores. O magistério aponta o princípio geral e, à luz desse princípio geral, vai se fazendo também o discernimento e aplicando isso às realidades. Dá para entender? Com isso, a gente chega no equilíbrio entre defender a nossa fé, a nossa doutrina, a nossa moral, mas, ao mesmo tempo, defender e ser a favor da pessoa humana, da sua integridade, do seu bem. Um exemplo evangélico talvez bem característico desse equilíbrio entre uma coisa e outra seja o episódio da mulher que foi apanhada em adultério, lá em João 8. Se Jesus dissesse não apedreje, ele estaria indo contra a lei de Moisés. Se dissesse apedreje, cumprindo a lei, ele estaria ferindo a dignidade daquela mulher com uma pena de morte. E aí? Então que Jesus sabiamente põe a questão: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus nem se opõe à lei de Moisés, nem admite que a dignidade daquela mulher seja ferida. Eu diria que esse mesmo princípio de discernimento e de equilíbrio deve também nos guiar dentro do acompanhamento dessas realidades mais delicadas no tocante à moral sexual, à moral conjugal. É preciso realmente ter muita sensibilidade humana. Nem ser relativista, permissivo, né? E dizer, não querem saber do ensinamento da igreja, nem ser também legalista, rigorista na aplicação desses princípios diante de realidades humanas muito concretas. Acho que me fiz entender. Além do termo paternidade responsável, existe também um termo muito caro dentro da moral familiar, que é o conceito de castidade conjugal. Por isso que eu disse e fiz questão de mencionar, não entendamos castidade como continência sexual, como não ter relação sexual. Porque senão não teria sentido falar de castidade conjugal, já que dentro do matrimônio o uso da faculdade sexual é permitido, é liberado, digamos assim, né? O que significaria então castidade conjugal? De que maneira também dentro do matrimônio, também os cônjuges eles são chamados, é uma vocação. Eu gosto demais desse termo e eu destaquei isso em colóquios quando eu falei sobre a castidade. O catecismo chama de vocação à castidade. É uma vocação. E que os cônjuges cristãos também são chamados a essa vocação. O que significa?
E aqui a castidade conjugal, segundo o próprio magistério, ela estaria fundamentada basicamente em cinco princípios, 5 características da castidade conjugal. E o primeiro princípio, obviamente, é o da fidelidade. Quando eu sou fiel ao meu esposo ou à minha esposa, e fiel no sentido de eu quero conservar a minha aliança com ele e com ela realmente até o fim da minha vida, aquele compromisso que eu assumi diante de Deus, principalmente quando eu recebi o sacramento do matrimônio, eu quero zelar por ele, eu quero cumpri-lo, mesmo debaixo de sofrimentos, de dificuldades e tudo, mas pelo menos no coração ter essa intenção reta, né? E aqui dentro do aspecto da fidelidade entraria a todo o desejo de viver realmente minha vocação matrimonial dentro de uma aliança que dure realmente, como eu digo no rito do matrimônio, até que a morte nos separe. E nessa primeira característica, eu digo não ao divórcio, ao adultério, e não somente o adultério formal de união corporal com uma outra pessoa fora do casamento, mas também ao adultério dos pensamentos, né? Como o próprio Jesus diz lá no Sermão da Montanha, vigiar sobre os meus pensamentos, meus sentimentos, minhas intenções. Eu diria, não é fácil viver isso nos tempos de hoje, onde há realmente um verdadeiro incentivo para tudo que é fluido, líquido, como disse o Bauman, né, no seu diagnóstico da sociedade, uma sociedade líquida, amor líquido, laços líquidos e tudo mais. Não é fácil porque existe uma cultura, de certa maneira, propensa a esse tipo. Mas, como disse Jesus, nós estamos no mundo, mas não somos desse mundo. O que deve reger nossa vida e os nossos princípios é o Evangelho, é a Sagrada Escritura e a maneira como o magistério interpreta isso, né? Nos dado como valor. Então, fidelidade. Não ao divórcio, não ao adultério. Aqui dentro do aspecto da fidelidade também, ter muito cuidado também com a moderação nos relacionamentos. Quem é casado diria, uma vez que eu me caso, minhas relações de amizades também com outras pessoas precisam também estar dentro de um princípio de moderação, né? Porque agora eu tenho um compromisso, um vínculo com outra pessoa, com o meu cônjuge. Então, minhas amizades precisam ser também pautadas dentro de limites, de respeito, tanto eu respeitar os outros, como os outros me respeitarem na condição de casado e de casada, né? Existem particularidades e intimidades que cabem ao meu cônjuge e não a outras pessoas. Enfim, tudo isso entra também dentro do princípio da fidelidade. Outra característica da castidade conjugal. Eu disse lá quando eu falei sobre castidade de modo geral. A castidade é a integridade a integridade da pessoa, a integridade da sexualidade no todo da pessoa. E no item sobre castidade, o catecismo usa um termo que eu citei também, que é a integralidade da doação. Ou seja, eu me dou todo ao outro. Como é que, e aqui entra a segunda característica, eu vivo castamente meu amor conjugal quando eu me dou totalmente ao outro. Me dou não somente no nível físico, no corpo, mas me dou também os meus sentimentos, meus afetos, minha subjetividade, meu projeto de vida. Se eu, por exemplo, até vivo fielmente minha doação corporal física na relação sexual, mas não dou outros aspectos da minha vida, isso aqui não é doação integral,
não é a integralidade da doação. É uma doação parcial. Por outro lado, se eu me dou inteiro ao outro, eu assumir esse compromisso de me doar ao outro, eu não posso também, por razões egoístas, me preservar do contato físico e da relação com o meu esposo ou a minha esposa. Entende? As duas coisas precisam estar vinculadas, a doação física, mas a doação psicológica, espiritual, afetiva, subjetiva de um ao outro. Então, dentro desse aspecto de doação, a castidade não preserva esse aspecto do homem, essa energia vital, como diz o catecismo, para que ele se doe aos outros. Dentro do matrimônio se dá de maneira muito concreta. Eu vivo castamente quando realmente eu não reservo nada para mim mesmo, mas me dou completamente ao meu cônjuge. Isso faz parte, é uma característica da castidade conjugal. Então, fidelidade, doação de si ao outro integralmente, segunda característica. Terceira, abertura à vida. Isso está dentro também da dimensão da castidade conjugal. Então, eu me uno ao meu cônjuge, mas dentro dessa união eu entendo que essa união é geradora de vida, está para além de nós dois. Uma nova vida surge, um novo ser vem ao mundo através do nosso amor que se tornou fecundo. Então, viver a castidade conjugal também significa essa abertura, essa disponibilidade para ser gerador de novas vidas. Quarto aspecto da castidade conjugal, e isso aqui é um elemento muito importante, e aqui obviamente eu não vou entrar em detalhes, mas você vai me entender. É errada aquela ideia de que eu me guardo, por exemplo, como casal cristão, eu me guardo no meu namoro e no meu noivado, mas quando eu me casar, aí eu posso tudo do ponto de vista da sexualidade, do ponto de vista erótico. Não é bem assim. Então, faz parte da castidade conjugal. O magistério usa um termo que é reiterado em muitos dos textos, de encíclicas, de documentos e tudo mais, que é atos honestos e dignos, atos verdadeiramente humanos. Eu preciso entender também que há uma razoabilidade, não é porque eu sou casado que agora todo tipo de fantasia, de recursos que eu possa utilizar dentro da minha vida sexual como casado seja lícito. Né? É preciso ter muito discernimento, muito senso também, inclusive ético, para entender se realmente dentro do meu matrimônio eu não estou me excedendo dentro do que é razoável, dentro do que é digno, dentro do que é honesto, dentro de um matrimônio cristão. Né? E é importante que se diga que, do ponto de vista do ato sexual, a única maneira que é respaldada pelo magistério, pela revelação cristã, do que seria um ato digno, né, e honesto, moralmente falando, é o ato sexual realmente digamos assim, entre a união do homem e da mulher, e especialmente vou falar de maneira bem clara, porque eu acho que é importante isso, né? Entre qual é o tipo de ato sexual digno e honesto, moralmente falando? É o ato de união genital masculina e feminina, de penetração dos órgãos genitais masculinos e femininos. Qualquer outro tipo de prática sexual fora dessa perspectiva, isso foge de atos verdadeiramente humanos, segundo a visão da igreja. E aqui por quê? Porque somente no ato sexual mesmo, propriamente falando do homem e da mulher, somente ali o aspecto unitivo é realizado de maneira verdadeira, concreta. E somente nesse ato é possível gerar uma nova vida. Nenhum outro tipo de prática sexual fora dessa perspectiva, por exemplo, gera uma nova vida. Pode até servir para uma espécie de fantasia,
de sonho erótico entre os casais, mas estaria fora desse aspecto da honestidade e da dignidade, portanto, atos verdadeiramente humanos. E aqui é preciso também, principalmente, maridos ou esposas, por exemplo, que são cristãs, somente um dos cônjuges, o outro não, né? É preciso também, nesse tocante, também usar de sabedoria, de bom senso, de discernimento também para pôr determinados limites dentro do que é razoável, sem, no entanto, isso ferir a pessoa do outro, o cônjuge ou a fidelidade ou a aliança que vocês assumiram reciprocamente, tá certo? Então é muito importante também tocar nessa dimensão. Eu não posso tudo dentro só porque eu me casei. Eu não posso tudo só porque eu me casei, do ponto de vista da sexualidade, do ato sexual com meu esposo, com a minha esposa. Eu não posso tudo. Existe também um princípio de moderação, de bom senso, e que estaria também contido dentro desse princípio da castidade conjugal. E ainda um quinto ponto, então, fidelidade, doação de si ao outro, abertura à vida, atos honestos e dignos, portanto, verdadeiramente humanos dentro do matrimônio. E quinto, o domínio de si e dos instintos. Por isso que a igreja compreende que o recurso aos períodos infecundos, eu não citei isso, né, quando eu falei sobre o significado disso, qual a importância disso dentro do matrimônio, eu não falei sobre isso, mas falo agora. O recurso aos métodos naturais, portanto, aos períodos infecundos, também ela treina, forja tanto a mulher quanto e talvez principalmente o marido, também ao aspecto do domínio de si e dos instintos. Do mesmo jeito que se exige isso lá no período pré-matrimonial, período de namoro e de noivado, ou seja, o domínio da razão sobre os instintos, né? É natural que sintam desejos de ter relação ainda no namoro sexual, ainda no namoro noivado. É natural, isso é humano, isso faz parte da composição humana, fisiológica, hormonal, genética, psicológica. Não há nenhum mal nisso. E precisa também vencer determinados tabus e determinados rigorismos nessa questão, como se o fato de desejar por si só fosse pecado. Agora é preciso também treinar o autocontrole, o autodomínio sobre esses instintos. Sentir por si só desejo sexual é amoral. Agora é preciso também trilhar um caminho de autodomínio, de virtude, para que os instintos não me dominem. Esse mesmo movimento, esse mesmo esforço, essa mesma pedagogia, essa educação que se deve fazer ainda no tempo do namoro e do noivado, se requer que se faça também depois de casado, como casais cristãos. Por exemplo, quando eu não posso ter relação sexual com a minha esposa porque ela está no período fértil e nós, dentro de um processo de discernimento pautado numa paternidade responsável, nós decidimos juntos não termos filhos nesse momento, por uma situação específica, uma realidade justificável, plausível. Eu preciso ser treinado na espera para que o período infecundo chegue, para que a gente tenha relações sexuais normalmente. Isso exige domínio de si dos instintos. Isso requer respeito ao outro, sobretudo do homem para com a mulher. Esse aspecto do domínio de si dos instintos, que também se requer dentro da vida conjugal, nós também podemos chamar isso de castidade conjugal. Teríamos outros elementos que caracterizam também esse termo, mas eu me detenho apenas nesses 5. Fidelidade, doação de si, doação integral, total ao outro, abertura à vida,
atos honestos e dignos, portanto, verdadeiramente humanos, e domínio de si e dos instintos, o que implica respeito ao outro, sobretudo à figura da mulher dentro do matrimônio. Dá para entender? Então, quando se fala de castidade, no reto sentido do termo, né, nunca não praticar relação sexual. Castidade é muito mais além do que isso. Na vida, quem é solteiro, claro, passa por aí também, mas não é somente isso, mas a integração da sexualidade na pessoa e, portanto, sua harmonia, sua integralidade, alguém que está inteiro ali, que não é dividido, né? A castidade, ela é requerida, ela é uma vocação, tanto para solteiros quanto para casados, tanto para celibatários, como também para quem namora, né? Então, o princípio da castidade vale para todos os estados de vida, não somente para um sacerdote, para um religioso, mas também para quem é casado e que deseja viver sua sexualidade dentro do casamento segundo a orientação da nossa fé, da Santa Igreja, que é, como diz bem o concílio, o Papa João Paulo II reiterou muitas vezes, perita em humanidades, né? Com isso, eu não estou dizendo que todos os ensinamentos da Igreja nessa matéria sejam fáceis de serem vividos. Muitas vezes é preciso esforço, é preciso educar-se na vivência de tais valores, de tais princípios. É preciso também ter paciência consigo e com o outro dentro, por exemplo, do matrimônio ou na lida pastoral, no acompanhamento de realidades complexas, difíceis. É preciso sempre entender também que cada pessoa é cada pessoa, que tem sua maneira própria de agir, de reagir, de compreender ou de não compreender. E nunca querer, de maneira igual, querer respostas, seja para si ou para o outro, para realidades de famílias que porventura você acompanhe, querer respostas iguais, no mesmo tempo, na mesma medida, porque realmente cada pessoa é cada pessoa e cada família, cada cônjuge tem também sua especificidade, que é importante, é prudente, é recomendável que eu também compreenda isso quando se trata de ajudar e de acompanhar famílias a viverem cristamente seu matrimônio e a sua vida familiar, certo? E entender, por fim, que todo ensinamento nessa matéria, por mais, volto a dizer, por mais que muitas vezes se diga exigente, duro de se ouvir, mas aqui eu gostaria de concluir com duas perspectivas, né? Duas afirmações. Primeiro, quando Jesus, no ensinamento sobre a Eucaristia, há um grupo que reage dizendo isso é duro demais e deixam de seguir Jesus. E Jesus diz, vocês também querem ir? Que Pedro salta de lá e diz, só tu tens palavras de vida eterna. Então, essa sabedoria petrina que nós deveríamos ter também quando, diante de um ensinamento duro do magistério, né, a gente se coloca também tentados a se posicionar contra, a rejeitar e a, de fato, às vezes até romper com a igreja por conta da sua posição, do seu posicionamento. Lembremos-nos desse posicionamento de Pedro, né? Só tu, Senhor, tens palavras de vida eterna. Não, e as palavras de vida eterna nem sempre são agradáveis ao meu gosto, ao meu paladar, à minha opinião. Mas o que importa é que elas sejam geradoras de vida eterna. Esse é o primeiro ponto. E segundo, aquilo que na carta de João diz que os mandamentos de Deus não são pesados. Se forem devidamente compreendidos, assimilados na sua profundidade,
e como um valor, não como uma rigidez, não como uma mera lei, mas como um valor, isso de fato não se torna pesado. Embora requeira muitas vezes sacrifício, esforço, educação, virtude, mas na sua essência os mandamentos de Deus, comunicados através da igreja, também não são pesados. Então eu deixaria essas duas afirmações. Só tu tens palavras de vida eterna, Senhor, e os mandamentos teus não são pesados. Pelo contrário, teu jugo é suave e o teu fardo é leve. Eu agradeço a tua paciência, a tua perseverança. Espero que tenha ficado claro toda a nossa exposição até aqui e vamos continuar nos colóquios seguintes falando sobre essa dimensão da família e do matrimônio à luz da ética cristã, da moral cristã. Eu concluo esse momento mais uma vez recorrendo à Virgem Maria, a quem chamamos de sede da sabedoria. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com o vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre e sem fim. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus o abençoe. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,